Livro para a defesa do espiritualismo. A propósito da introdução à metapsíquica humana. De Ernesto Bozano. Capítulo 11. Fenômenos de materialização. Não me detenho a discutir a interpretação dos casos de ectoplasmia e de diaplastia, dos quais claramente ressalta a existência no subconsciente humano de uma força plastificante ao serviço da ideia, do pensamento, da vontade subconsciente do médium. E não me detenho, repito, porque sobre esse ponto todos, espiritistas e metapsiquistas, ou seja, ciência que tem por objeto o estudo da produção de fenômenos que está além da matéria, questões espirituais, estamos de acordo. Devo apenas dizer que não consegui apreender o que pensa Sudri quando se refere à existência no subconsciente humano de uma força organizadora complementar da primeira. Não logrei perceber se ele encara também as formas completamente materializadas, vivas, inteligentes falantes, como fenômenos puramente plásticos de objetivação do pensamento, nos quais as aparências de vida deveriam ser atribuídas a um fenômeno de transmigração de uma personificação subconsciente no fantasma plástico, prosopopese, ou se, nos fenômenos de materialização propriamente dita, ele reconhece a existência de organismos humanos integralmente constituídos, capazes de atingir, em raras circunstâncias embora, a perfeição que lhes permite entrar temporariamente em plena função fisiológica. Sudri não se explica bastante nesse sentido e alguns trechos da sua discussão fariam presumir não ter ele a intenção de passar além da tese da força plastificante. É assim que, à página 292, ele diz: trata-se, pois, de um conhecimento traduzido plasticamente, antes que um misterioso poder de restauração biológica integral. A teleplastia, ou seja, manifestação material de uma pessoa que está ausente do lugar em que se mostra e prova sua presença por fenômenos materiais, é exatamente comparável a um prodigioso escultor que experimentasse modelar o rosto de alguém através de recordações, se o conheceu, ou de informações que conseguisse obter. Quanto mais precisas e abundantes essas informações, tanto mais perfeita será a semelhança. Diante disto, devemos concluir que Sudri procura explicar os fenômenos de materialização unicamente pela hipótese de uma objetivação plástica do pensamento subconsciente do médium, o que parece ressaltar também de alguns dos argumentos que emprega na crítica feita à teoria do Dr. Gelei. Este, baseando-se nos fenômenos de materialização considerados na sua relação com a gênese e desenvolvimento dos organismos vivos, ontogênese, legitimamente conclui que uma mesma lei regula os fenômenos das materializações medianímicas e das criações orgânicas, lei que tenderia ao poder organizador da ideia diretora exercendo-se sobre a matéria graças a um dinamismo superior de natureza imanente. Sudri, erradamente a meu ver, contesta que uma só lei rege as duas ordens de fenômenos e, na argumentação que produz em apoio do seu ponto de vista, figura o trecho que se segue. Elas apresentam lacunas incompatíveis com as funções fisiológicas, nunca se viu uma mão agitar-se no espaço com veias e artérias que não têm para onde conduzir o sangue, completamente independente de um corpo do qual é um membro. Essas mãos, sem dúvida, em geral todas as outras formas, têm aparências de vida, mas são apenas aparências. As figuras de cera de um museu anatômico têm também aparência da realidade e denunciariam vida se um artista engenhoso tivesse o segredo de fazer delas autômatos perfeitos. Ora, as produções teleplásticas lembram mais tais autômatos do que propriamente formas vivas. Não possuem nem estabilidade nem duração e dependem visivelmente da imaginação e do capricho. São sonhos objetivados, páginas 303 e 304. E relativamente ao fantasma materializado de Katy King, o autor observa ainda:
A aparição rara, mas real, de indivíduos teleplásticos, embora com todas as aparências de vida, como Katy e King, não nos deve trazer ilusão. São fenômenos que nada têm de biológico. Tudo demonstra que Sudri tende realmente a uma explicação puramente plástica dos fenômenos de materialização, excluindo a existência de uma força organizadora a serviço da ideia. Essa exclusão ser-lhe-ia de fato muito cômoda na sua crítica à teoria do Dr. Gelei e mais cômoda ainda para a sua tese anti-espírita, se tivermos em conta que, se os fenômenos de materialização fossem todos redutíveis a simples episódios de plastificação do pensamento, combinados com um fenômeno de personificação subconsciente objetivado, prosopopese, deveríamos então excluir toda a possibilidade de que nos fenômenos de completa materialização se pudessem encontrar circunstâncias em que a força organizadora tivesse origem estranha ao médium e aos assistentes. Diante disto e na dúvida se Sudri, no que concerne aos fenômenos de materialização, deseja realmente parar na hipótese de plastificação, negando a existência de uma força organizadora, não posso deixar de lembrar-lhe que, se é verdade que as mãos materializadas, quando se apresentam isoladas no espaço, não podem possuir veias e artérias irrigadas pelo sangue, visto estarem separadas de qualquer corpo, não é menos verdade que não encaramos apenas estes casos, mas também aqueles em que se verificam fenômenos de materialização de formas humanas completas, vivas, inteligentes e falantes. E neste estudo parece demonstrar que as funções fisiológicas essenciais nelas se exercem normalmente. Crookes conta ter escutado, por diversas vezes, as pulsações do coração de Katy King, circunstância de fato muito importante, graças à qual é lícito inferir que, se o coração batia, é que o sangue devia circular nas artérias desse corpo bem materializado, que constituía, portanto, um organismo vivo e perfeitamente conformado. Não é fácil, pois, interpretar as estranhas afirmações de Sudri referentes à aparição rara, mas real, de indivíduos teleplásticos que, embora com todas as aparências de vida, como Katy King, não nos devem trazer ilusão. São fenômenos que nada têm de biológico. Mas por que, perguntamos, esse convite a não nos deixarmos iludir a respeito da natureza biológica de Katy King? Todos os organismos vivos pertencem à biologia. É claro não ser ela produto da ontogênese, mas é certo também não ter Sudri com aquela sua frase querido referir-se a este ponto. Se assim fosse, a sua descoberta empanaria a reputação do velho e glorioso Lapalice. Mas que poderá então ter ele querido dizer? Dir-se-ia ser intenção sua contestar seriamente em Katy King um corpo organizado, mas, diante da evidência dos fatos, essa pretensão de tal sorte seria absurda que eu não posso admiti-la e prefiro crer que, precisando safar-se da situação em que o coloca o fantasma materializado de Katy King, não teve remédio senão lançar mão do primeiro recurso encontrado, que, como sempre, foi o de uma das suas frases já de nós tão conhecidas. Sobre a existência indubitável de uma força organizadora nos fenômenos de materialização, devo lembrar a Sudri que, relatando as experiências do professor Richet, na Argélia, e referindo-se ao fantasma materializado de Biemboa, foi ele mesmo um dos que observaram. Respirava como se vivo fosse de tal modo que o professor Richet conseguiu o precipitado branco de carbonato, fazendo que ele respirasse dentro de um copo em que se encontrava água de barita. Ora, se o fantasma respirava é porque era dotado do sistema respiratório circulatório e, por conseguinte, ainda nesse caso, tratava-se de um fantasma organizado e não plastificado. Compreende-se, pois, que os fenômenos de materialização se dividem em duas categorias especiais, sendo uma da outra complementar.
A primeira compreendendo os provocados por uma força plastificante ao serviço do pensamento subconsciente do médium e que pode ser utilizada indiferentemente para materializar objetos inanimados, tanto como para reproduzir em efígie cabeças humanas chatas ou em relevo. A segunda, que se refere aos fenômenos provenientes de uma força organizadora a que se devem atribuir as materializações de membros, de cabeças normalmente conformadas e de organismos humanos mais ou menos integralmente constituídos. Voltando a Sudre, verifico que, seja qual for a sua opinião sobre as objetivações plásticas e as criações orgânicas, ele acaba por concluir que, por meio da idioplastia combinada com a prosopopese e metagnomia, se conseguem fartamente explicar os fenômenos de materialização. Ele afirma nos termos seguintes: é, pois, lógico que todos os fenômenos de materialização dependem desta causa, desde os objetos inanimados, desde a vestimenta dos fantasmas até os fantasmas mais completos. A semelhança que estes últimos podem apresentar com pessoas que viveram, provém da lembrança do paciente ou dos assistentes. É um fenômeno de criptonesia, ou seja, literalmente, memória oculta, é a memória inconsciente ou a memória ancestral, ou ainda memória subliminar, seguido de uma objetivação. Assim resolve Sudre o importante problema com uma simplicidade de meios espantosa. Suas afirmações conclusivas, sendo literalmente gratuitas, não passam de expressões desprovidas de qualquer sentido, demonstram que o autor não se preocupou de modo algum em aplicar os processos de análise comparada aos fenômenos que discute. Resta-me apenas provar, fundado nos fatos, que tudo concorre para demonstrar que as formas completamente materializadas não são meras criações plásticas, mas criações orgânicas e que os processos de análise comparada forçam a conclusão de que muitas vezes a ideia diretora, ou a vontade em ação, de que provém, é completamente estranha ao médium e aos assistentes, o que por completo exclui as hipóteses combinadas da idioplastia, da prosopopese, da criptonesia, da criptestesia e da metagnomia, de todo insuficientes para explicar os fatos. Começarei pelo caso clássico de Katie King. Não há quem não o conheça, abster-me-ei, portanto, de narrá-lo. Como se tratasse de uma personalidade medianímica que afirmava ter vivido alguns séculos antes, não foi possível cuidar-se da identificação pessoal. O caso todavia se apresenta como um dos mais eloquentes a favor da existência independente dessa personalidade, porque se trata de uma entidade na posse de todos os atributos intelectuais capazes de caracterizar uma individualidade psíquica independente. Em primeiro lugar, achamo-nos diante de uma personalidade medianímica cujo poder de manifestação atinge tal grau de perfeição, que se pode manter em estado de perfeita materialização durante horas a fio, passeando livremente no quarto das sessões, tomando parte na conversa, materializando-se espontaneamente, mesmo em plena claridade do dia, isto durante 3 anos consecutivos, em sessões que se sucediam inúmeras em grande parte realizadas na própria casa do Sr. Crookes. Além disso, não podemos deixar de ter em conta que essa admirável personalidade medianímica, dotada de todos os predicados de uma individualidade pensante, não cessava de afirmar, do modo mais peremptório, a sua existência espiritual independente, fornece o nome pelo qual foi conhecida em vida, conta tristemente as vicissitudes dolorosas da sua curta existência terrestre, enquanto se ocupa de provar ainda, por outra forma, a sua independência espiritual, mostrando-se aos experimentadores ao mesmo tempo que o médium, deixando-se fotografar com este último e com o Sr. Crookes, permitindo a este e a Sra. Marriott apalparem-na, abraçarem-na, escutarem-lhe as pulsações do coração, sentirem-lhe o bater do pulso e, enfim, acordando ao médium e com ela conversando.
Este último episódio se reveste de grande valor psicológico. Sinto-me no dever mesmo de reproduzir aqui o trecho da famosa sessão em que Katie King dá o último adeus aos assistentes. O Sr. Crooks escreve: no momento de levantar a cortina, Katie King parou um instante a conversa comigo, depois atravessou o quarto, dirigiu-se para a senhorita Cook que, desacordada, jazia sobre o tapete. Inclinando-se para ela, Katie tocou-a levemente, dizendo: vamos, Flori, vamos, chegou a hora de nos separarmos. A senhorita Cook, abalada pelas palavras que acabava de ouvir, suplicou, chorando, que Katie King demorasse algum tempo ainda. Não posso, minha querida, respondeu Katie King, minha missão está finda. Que Deus te abençoe. Conversaram juntas ainda alguns instantes até que as lágrimas embargaram a voz da senhorita Cook, da qual me havia aproximado a conselho de Katie, para segurá-la, pois havia caído sobre o assoalho, sacudida por soluços convulsivos. No maravilhoso episódio acima, encontramos reunidas as melhores provas que a ciência tem o direito de exigir para admitir a independência psíquica de uma personalidade medianímica. De um lado, a forma materializada visível com a médium, de outro lado, a circunstância psicologicamente decisiva de duas individualidades distintas. Ambas, na posse das suas faculdades conscientes, se entretêm, afetuosamente, trocando comovidas o último adeus. Como, diante de semelhantes provas, falar seriamente de prosopopese e metagnomia? Quem, sensatamente, poderia imaginar que as duas metades de uma mesma personalidade tenham o poder de desdobrar-se e transformar-se em duas individualidades completas, independentes, munidas de traços intelectuais característicos e cada uma a seu modo? Quem ousaria sustentar que a personalidade subconsciente da médium, exteriorizando-se e materializando-se, possa transformar-se, como que por encanto, em uma personalidade que completamente ignora pertencer a essa outra metade da vida dela mesma que está diante dela, e que dentro dessa inconcebível ignorância, também partilhada fatalmente pela outra metade, possam as duas infelizes secções da mesma alma, ambas deploravelmente iludidas, ser levadas a se imaginarem, não se sabe bem por que recôndito mistério da prosopopese, na iminência de uma separação definitiva, a ponto de trocarem frases afetuosas e palavras comoventes de despedida. Repitamo-lo com o professor Islop. Não se pode marcar limites à credulidade de quem é capaz de sustentar seriamente semelhante interpretação dos fatos. Não será inútil examinar aqui o episódio em discussão, sob o ponto de vista estritamente psicofisiológico. Nele nós nos achamos diante de duas personalidades reais, perfeitamente visíveis, tangíveis, fotografáveis. A médium, senhorita Cook, de um lado, e do outro o fantasma materializado de Katie King, com quem muitas vezes se entretém afetuosamente. Esse fato, em termos psicofisiológicos, significa que as duas personalidades medianímicas teriam acionado simultaneamente os centros corticais da inervação da linguagem falada. O fim do seu encontro e o assunto dos seus diálogos constituíam o pensamento angustioso da separação definitiva que se tornava iminente, ocasionando que as lágrimas da médium sucedessem ao testemunho comovedor de afeição, manifestado pela personalidade materializada. Achamo-nos, portanto, diante de um fenômeno irrefutável de duplicidade real, incontestável, de centros e de faculdades psíquicas, que a prosopopese nunca conseguirá explicar, pois nos casos de personalidades alternantes de origem patológica se verifica constantemente que as faculdades psíquicas ou psicofisiológicas de que se serve, em dado momento, uma dessas personalidades, faltam a outra, como é aliás fácil de prever.
Em reforço dessa tese, parece-me oportuno acrescentar que a personalidade de Kathy King, longe de se entregar passivamente aos desejos sempre formulados mentalmente ou de viva voz pelos assistentes, longe de refletir automaticamente a vontade da médium ou do Sr. Crookes, ela de como entende, aconselha, exorta, censura, recusa-se, não raro, a responder a perguntas indiscretas e, quando alguém a interroga sobre as causas da sua reaparição na Terra, responde que a sua volta atende aos deveres de uma missão, à necessidade de uma expiação, constituindo para ela um meio de progresso espiritual ulterior. Um belo dia a personalidade medianímica de Kathy King anuncia aos seus amigos da Terra que a sua missão está prestes a terminar e que, em determinado dia, deixará de manifestar-se sob a forma material. Mas como, perguntarão, se a vontade de todos é que ela fique? Como, se a ideia plastificante e organizadora da médium é onipotente? Como não conseguir reter, ao menos por mais um dia, esse manequim criado pela prosopopese, esse manequim que, mostrando-se profundamente sensível a tantas demonstrações de afeição, teve ainda assim de deixar para sempre os seus amigos, em obediência a uma vontade suprema? Que títeres prosopopésicos são esses que, apenas nascidos, se tornam logo intelectualmente independentes? Pensam como melhor lhes parece, agem de vontade própria, tomam a identidade de entes que viveram na Terra, demonstram o que dizem por meio de todas as provas pessoais que humana e logicamente se podem exigir, manifestam-se quando bem entendem, ausentam-se para sempre quando menos se espera. Falam de um estágio espiritual em que vivem, de ninguém obedecendo à vontade, exceção feita de uma entidade espiritual a que se referem, incessantemente, com veneração profunda. Quantos enigmas, e cada qual mais notável, a se resolverem pela hipótese da prosopopese metagnomia. Faço alto um momento para conceder ao meu contraditor tempo para se debater dentro dos gigantescos sofismas que arranjou a respeito e segundo os quais esses fenômenos nada têm de biológico, embora pareçam às vezes como perfeitamente semelhantes às criações da vida, pelo que se deveria concluir que, em geral, essas formas têm as aparências da vida, não passando, entretanto, de aparências. E, como consequência, a aparição rara mas real de indivíduos teleplásticos, com todos os característicos da vida, como Kathy King, não devem trazer-nos ilusão. É apenas crível que se possa chegar ao ponto de sustentar opiniões em tão flagrante oposição com os fatos. Mas Sudri é capaz de outras surpresas bem maiores ainda, visto nunca se deter em analisar os fatos antes de discuti-los, enquanto que as ideias preconcebidas o dominam a ponto de cegá-lo por completo. Dos casos clássicos de materialização de fantasmas, o de Stella Livermore é, a meu ver, o que melhor pode suportar confronto com o de Kathy King, embora um do outro enormemente diferindo pelas modalidades dentro das quais se realizam. Mas de qualquer maneira constituem eles os dois casos mais maravilhosos desta espécie e os mais dignos de atenção, principalmente pelo excepcional período de duração durante o qual se desenrolaram. Somente, o caso de Stella Livermore, embora como o de Kathy King familiar a todos os que se ocupam desses estudos, é relativamente muito menos conhecido nos detalhes de realização, porque todos os escritores que dele se têm ocupado vão beber informações na resumida exposição que dele fez Alexandre Aksakoff, em Animismo e Espiritismo. Poucos investigadores tiveram o ensejo de consultar as atas originais, que foram, em sua maior parte, publicadas por Benjamin Goleman no seu livro Le Spiritualisme em América e quase por inteiro na revista The Spiritual Magazine, 1862 a 1869.
Esta última revista inseriu os facsímiles da letra medianímica de Stella em confronto com a de Stella Viva, número de novembro de 1862, tendo-se verificado a perfeita identidade das duas criaturas. Publicaram-se também copiosos resumos dessas sessões nos livros de Liepe Sargent, Planchette, T. de Spirofficiense, 1874, e Dr. Robert D. Lewin, T. de Batabliland, 2, 1874. Início da nota do editor, 2. Editada em português sob o título de Região em Litígio, editora da FEB, Federação Espírita Brasileira. Fim da nota do editor. O capítulo em que este último trata do assunto adquire importância probante especial, visto de Lewin, antes de dar-lhe publicidade, haver procurado o banqueiro Livermore, narrador protagonista dos fatos e submetido à sua revisão o capítulo que lhe dizia respeito, que depois foi ainda levado à apreciação de Bonnie F. Gray, outra testemunha ocular. Como o resumo aparecido no livro de Aksakov não permite se forme qualquer ideia aproximada do valor teórico dessa maravilhosa série de experiências, vou alongar-me um pouco, transcrevendo os originais de Livermore. Para aqueles que completamente ignoram o caso, direi que Charles F. Livermore era um banqueiro muito conhecido em Nova York, que, em 1860, teve a infelicidade de perder a mulher. Um ano depois, séptico e inveterado embora, deixou-se seduzir pelo desejo de comunicar-se, se possível, com o espírito de sua mulher, dando início a uma série de sessões com a célebre médium Kate Fox. O processo de materialização do fantasma de Stella, nome este da morta, deu-se gradualmente, de modo que só na 43ª sessão estava ela em condições de se poder manifestar visivelmente. As sessões efetuaram-se em completa escuridão, mas o lugar destinado ao estudo era, em dado momento, iluminado por grandes globos luminosos, de origem supranormal, dele se ocupando outro fantasma materializado, que tinha por hábito acompanhar Stella com o fim de facilitar as materializações. Dizia-se o espírito de Benjamin Franklin. Havia, com efeito, uma semelhança perfeita de traços e de porte entre o fantasma materializado e os retratos de Franklin. As materializações de Stella tornaram-se de mais em mais perfeitas, até atingir a forma materializada uma consistência suficiente para poder suportar a luz intensa, de uma lanterna furta-fogo. Só raramente conseguia exprimir-se de viva voz, comunicando-se, em geral, por escrito, mas não por intermédio da médium. Escrevia diretamente com a própria mão e na presença de Livermore, que para esse fim fornecia papel previamente por ele rubricado. Fazia-o comumente em francês, língua que, quando viva, falava com perfeição e que era de todo ignorada da médium. A letra guardava sempre impecável semelhança de talhe característicos com a da esposa falecida de Livermore. Este tomava nota minuciosa de todos os fenômenos ocorridos durante a sessão, de que lavrava uma ata. O maior número de sessões realizou-se na própria residência do banqueiro, que sistematicamente entre as suas guardava as mãos da médium durante o tempo das sessões, que, não raro, eram assistidas pelo irmão, pelo cunhado, M. Grote e pelo Dr. Bonnie F. Gray, que atestaram, por escrito, a autenticidade dessas manifestações prodigiosas, assim como a escrupulosa exatidão das atas. O número de sessões foi de 388, que se prolongaram por 5 anos consecutivos. Passo agora a narrar alguns episódios, começando pelos da sessão em que Stella, visivelmente, apareceu pela primeira vez. 15 de abril de 1861. Livermore começa por uma descrição minuciosa das medidas de controle adotadas para garantir-se contra qualquer possibilidade de fraude, e continua.
Desde que a luz foi apagada, ouviram-se passos semelhantes aos de uma pessoa descalça e o frufru próprio da seda, ao mesmo tempo em que por meio de pequenas pancadas me era comunicado: meu querido, estou presente em pessoa, não fale. Simultaneamente, por detrás de mim formava-se, a pouco e pouco, uma luz globular, que a mim e a médium permitiu ver diante de nós um rosto encimado por um diadema e, em seguida, uma cabeça inteiramente envolvida de véus brancos, que se elevava lentamente. Desde que atingiu certa altura, os véus foram tirados, então pude ver diante de mim a cabeça e o rosto de minha mulher, envolvidos de uma auréola luminosa do diâmetro aproximado de 18 polegadas. A identificação da morta foi imediata e completa, a semelhança dos traços juntava-se, de modo maravilhoso, à expressão característica da fisionomia. Pouco depois o globo luminoso elevou-se e uma mão de mulher apareceu-lhe pela frente. Essas duas manifestações se repetiram por diversas vezes, como se houvesse intuito de dissipar qualquer possível sombra de dúvida. O fantasma abaixou depois a cabeça sobre o globo luminoso, deixando cair sobre o mesmo uma vasta madeixa, que apresentava analogia perfeita com a cabeleira de minha mulher, não só quanto à cor, como também pela abundância e comprimento. Repetidamente fizeram-na passar suavemente sobre o meu rosto e o da médium, deixando-nos a impressão de cabelos naturais. Epi Sargent, página 57. 18 de abril de 1861. Subitamente a mesa se ergueu do solo, a porta foi violentamente sacudida, as cortinas se levantaram e se abaixaram diversas vezes, tudo no quarto se agitava. Respondiam às nossas perguntas por pancadas retumbantes na porta, na janela e no teto, traduzindo isto, ao que nos disseram, a intervenção de poderosos espíritos cuja presença era indispensável à predisposição do ambiente para as manifestações de ordem mais elevada. Por detrás de nós começou a formar-se e a elevar-se uma substância luminosa semelhante a gaze, ouvindo-se ao mesmo tempo o frufru dos tecidos de seda, enquanto um barulho semelhante à crepitação elétrica se tornava de mais em mais intenso e vigoroso. Uma forma de mulher girou em torno da mesa, de mim se aproximou, tocando-me de leve. Por meio das pancadas convidaram-me a olhar para além da fonte luminosa, obedecendo, vi aparecer um olho humano. Logo depois, a fonte de luz se afastou, seguida da crepitação e, à proporção que se afastava, ia recuperando o esplendor que pouco a pouco havia perdido, volta em seguida ao lugar que antes ocupava, tornando visível uma mão de mulher, de aparência normal, ocupada em manejar a gaze, de forma já mudada, para tomar-lhe uma das pontas e suspendê-la. Com um estremecimento de alegria indescritível, sob o lado suspenso da gaze via aparecer o rosto de minha mulher e mais precisamente a fronte e os olhos, cuja expressão era perfeita. Desaparecia e tornava a aparecer repetidas vezes, manifestando-se de cada vez de modo mais completo, tomando uma expressão de serena beatitude. Pedi-lhe que me beijasse, com grande surpresa minha, tive o prazer de ver e de sentir que ela me enlaçava o pescoço com os braços, dando-me um beijo sonoro, palpável, material, não obstante a interposição de um tecido análogo à gaze. Aproximou depois a cabeça até encostá-la minha, envolvendo-me com sua rica cabeleira e dando-me ainda novos beijos, cujo rumor podia ser claramente ouvido. Nesse momento, a fonte de luz foi afastada a meia distância entre mim e a parede, distante uns 10 pés mais ou menos. A crepitação acentuou-se, dando maior intensidade à luz, de modo a bem clarear o canto do quarto e a desvendar em toda a plenitude a figura de minha mulher, virada para a parede, com o braço estendido, sustendo no côncavo da mão o globo de luz que agitava de momento em momento para avivar a luminosidade que frequentemente enfraquecia.
pronunciou murmurando, mas de modo muito distinto, o meu e o seu nome. Aproximou-se do espelho de maneira a fazer ver a sua imagem, que nele refletia, constituindo isso, a meu ver, uma das maravilhosas provas de memorável sessão. Epi Sargent, página 59. A seguir foi soletrado, por pequenas pancadas. Observa-me, vou levitar-me. E imediatamente, em plena luz, o fantasma elevou-se até o teto, onde permaneceu suspenso durante alguns instantes, para descer suavemente e então desaparecer. O cômodo estava iluminado de modo a se poder discernir facilmente os pequenos veios do mármore em que pousava o espelho. Dale, página 388. 2 de junho de 1861. Pelo meio habitual ditaram: examine cuidadosamente todos os cantos do quarto, feche a porta e coloque a chave no bolso. Tudo fiz imediatamente. Não havia ainda retomado o meu lugar, quando os móveis começaram a deslocar-se e agitar-se, enquanto pancadas ressoavam em torno de nós, ruídos terríveis e prolongados, imitando roncos de trovão, sucediam-se sobre a mesa. Feito silêncio, ouviu-se ligeiro sussurro e uma forma materializada se veio colocar a meu lado. Senti como a sua aura penetrando-me todas as fibras do organismo. Bateu no costado da cadeira, depois no meu ombro e, debruçando-se sobre mim, pôs-me a mão sobre a cabeça e deu-me um beijo na testa, enquanto que uma espécie de tecido muito tênue me roçava o rosto. Nesse mesmo tempo um globo de luz brilhante veio interpor-se entre nós, acompanhado de uma forte crepitação. Levantei os olhos e vi diante deles o rosto de Stella iluminado pelo globo, que brilhava intensamente. O rosto se mostrava espiritualmente tão belo como nunca me foi dado ver coisa alguma na terra. Olhava-me com uma expressão de radiosa beatitude. Tirou-me das mãos uma folha de papel, que me entregou depois com uma mensagem escrita num francês de perfeita correção. Como já tive ensejo de dizer, a médium não conhecia uma só palavra de francês. Dale, página 390. 18 de agosto de 1861. 8 horas da noite. Estou só com a médium. O ar está pesado e quente. Como de hábito, examinei cuidadosamente o quarto, fechei a porta com 2 voltas a chave, que coloquei no meu bolso. Meia hora de espera tranquila e vimos surgir do solo uma grande luz esferoidal, completamente envolvida em véus, e que, depois de se erguer até a altura das nossas cabeças, se foi colocar sobre a mesa. E as pancadas ditaram. Nota que desta vez intervimos sem provocar os ruídos habituais. Todo o aparecimento de luz, com efeito, era, em geral, precedido de uma série de crepitações, de estalidos, de pancadas violentas, seguidas de movimento e transporte de objetos. Desta vez o fenômeno se desenrolou dentro da mais absoluta calma. Tive o pressentimento que essa sessão se destinava a fins especiais, privando-me, por conseguinte, de qualquer manifestação da parte de minha mulher. Mal havia formulado esse pensamento e a luz se elevou, tornando-se brilhante e permitindo perceber-se uma cabeça coberta de um boné branco envolto em bordados. Era uma cabeça sem traços, e perguntei que significava tal aparição. Responderam-me tipologicamente, ou seja, é a forma de comunicação obtida pela sucessão de pancadas ou batidas curtas feitas em algum material rígido, usualmente madeira, produzindo ruídos. Quando estava doente. Imediatamente compreendi. O boné era a reprodução fiel de outro muito especial que minha mulher usara durante a sua última moléstia. Havia trazido comigo diversas folhas de papel, maiores que de costume, completamente diferentes das que habitualmente empregava, e marcadas de sinais especiais. Coloquei-as sobre a mesa, de onde foram retiradas para reaparecerem perto do chão, a 3 ou 4 polegadas do tapete. Não podia fazer uma ideia do que se passava,
porque não estava iluminada senão a superfície da folha de papel e mais umas 3 ou 4 polegadas de cada lado, todo o espaço iluminado não medindo mais que um pé de diâmetro. Inesperadamente veio pousar, sobre esta folha, mão imperfeitamente conformada, que tinha entre os dedos a minha pequena lapiseira de prata. Começou a mão a mover-se lentamente sobre a folha, da esquerda para a direita, como quem escreve. Quando chegava ao fim da linha, voltava a começar outra. Pediram-nos que não observássemos com demasiada insistência o fenômeno, mas por pouco tempo de cada vez, a fim de, com os nossos olhares, não perturbarmos a força em ação. Como o fenômeno, porém, se prolongou por quase 1 hora, essa recomendação não impediu pudéssemos observá-lo de modo perfeito. A mão que escrevia não ficou normalmente conformada senão por algum tempo, reduziu-se depois a um amontoado de substância escura, de tamanho um pouco menor que a de uma mão normal. Continuava, todavia, a dirigir o lápis e quando chegava ao extremo inferior da folha virava, continuando a escrever no verso. Terminada a manifestação, as folhas que eu havia fornecido marcadas me foram devolvidas cobertas pelos 2 lados de uma letra corrente e miúda. É claro que em tais circunstâncias não havia qualquer possibilidade de fraude. Eu apertava entre as minhas as 2 mãos da médium, a porta estava fechada e a chave no meu bolso, tendo eu tomado previamente todas as precauções possíveis. EP Sargent, página 62. 26 de agosto de 1861. Logo que entramos no quarto, a forma de Estela apareceu. Imóvel permaneceu no meio do aposento, enquanto uma luz espírita girava rapidamente em torno e muito próxima dela, iluminando mais especialmente, ora o rosto, ora o pescoço, ora a nuca, no intuito evidente de bem fazer-nos ver essas partes do corpo. Enquanto assim a contemplávamos, a onda dos seus cabelos lhe invadiu o rosto e ela o afastou com as mãos, por diversas vezes. Tinha os cabelos ornados de rosas e de violetas. Foi a mais perfeita das suas manifestações, aparecia nítida e natural qual quando viva. 4 de outubro de 1861. Pancadas de rara violência no assoalho, estremecendo a casa até os alicerces. Quando cessaram, vimos aparecerem os fantasmas materializados de minha mulher e de Franklin. Ambos a mim vieram, este, aplicando-me pancadinhas amigáveis no ombro, aquela, acariciando-me o rosto. Estávamos no escuro, mas as crepitações elétricas fizeram-se ouvir imediatamente. A luz brilhou de novo, permitindo-me ver em pé a figura de um homem alto e robusto. A meu pedido esse fantasma passeou pelo quarto, apresentando-se a meus olhos em posições diferentes e muito nitidamente. Seguiu-se a vez de minha mulher, que se manifestou em plena claridade e em toda a sua beleza. Planava, atravessando assim o quarto, passou pertinho da mesa, que roçou com as abas do seu vestido branco, fazendo mesmo cair por terra as folhas de papel, os lápis e outros pequenos objetos que sobre a mesma se achavam. Algumas vezes a vimos vendar o rosto com o tecido medianímico, outras, sacudindo-lhe para a frente as abas flutuantes. Fez-nos ver e apalpar o tecido, que me pareceu de natureza muito delicada, colocou-o depois sobre a mesa e por trás dele a fonte luminosa, de modo a bem podermos examinar o tecido, muito semelhante ao de uma teia de aranha. Dir-se-ia que o sopro seria suficiente para desfazê-lo. Repetiu por diversas vezes a experiência e, finalmente, fez passar sobre meu rosto os bordos do vestido ondulante, que me pareceu consistente. Cada vez que o tecido medianímico de nós se aproximava, sentíamos emanações de um perfume muito puro, lembrando o feno fresco e a violeta. Sargent, página 65. 10 de novembro de 1861. Mal nos havíamos assentado, as pancadas ditaram. Desta vez conseguiremos. Pouco depois, minha mulher apareceu.
Dando-me de leve com a mão no ombro, informou-me de que estava ocupada em ajudar Franklin. Este apareceu imediatamente, deixando-se pela primeira vez ver-lhe o rosto. Um outro fantasma materializado, trazendo em uma das mãos a luz, mantinha-se ao meu lado e projetava-lhe a luz diretamente sobre o rosto. Toda a minha perplexidade, a respeito da identidade de Franklin, desapareceu como que por encanto. Onde quer que esta fisionomia se me apresentasse, tê-la-ia, sem sombra de hesitação, nela reconhecido a de Franklin, cujos traços tinha vivos na mente, por muito lhe haver visto o retrato original. Deverei mesmo acrescentar que a grandeza do seu caráter ressaltava muito mais da expressão viva do rosto do fantasma que daquele seu retrato, que evidentemente não a poderia traduzir. Trazia roupa parda talhada antiga e gravata branca. A cabeça era vigorosa e alvos cachos lhe ornavam as têmporas. Sua figura deixava transparecer a bondade, a inteligência, a espiritualidade, tinha a aparência de um homem carregado de anos, de dignidade, de solicitude paternal, a quem qualquer pessoa se sentiria bem de recorrer para obter conselhos inspirados na sabedoria e na bondade. Apresentou-se por diversas vezes, por duas delas aproximou-se de tal modo que permitia-se visse até dentro dos próprios olhos. Minha mulher apareceu 3 vezes vestida de branco e cercada de flores, sua figura, verdadeiramente angélica, traduzia uma expressão de calma e felicidade celestiais. Sargent, página 67. 12 de novembro de 1861. Ouvimos a crepitação e a luz tornou-se logo brilhante, permitindo víssemos diante de nós, assentado à mesa, o fantasma materializado de Franklin, cuja sombra se projetava na parede, exatamente como a de uma pessoa viva. Guardava uma posição digna, o corpo ligeiramente enviesado sobre o espaldar da cadeira, braços descansando sobre a mesa. De tempos em tempos inclinava-se para nós, examinando-nos com seu olhar profundo e penetrante, os longos cachos brancos acompanhavam-lhe os movimentos. Pediu-nos fechássemos os olhos um instante. Quando de novo os abrimos, vimo-lo de pé sobre a cadeira de onde, qual uma estátua, nos dominava. Desceu em seguida, tomando o seu lugar anterior, enquanto ruídos de toda sorte partiam de diversos pontos do quarto, o que aliás se dava a cada um dos seus movimentos. Informaram-me de parte de minha mulher que um fantasma iria entregar a Franklin um bilhete para mim. Devo esclarecer que, no correr das manifestações que estou descrevendo, 2 outros fantasmas, vestidos de tecido branco, concorriam, de modo visível, para a produção dos fenômenos. Um deles era o que trazia luz. Vi, com efeito, um fantasma aproximar-se de Franklin, para ele estender a mão em que trazia folha de papel, colocá-la sobre os seus joelhos, para tirá-la, em seguida, e entregar-lhe diretamente. A força em ação era grande e tal permanecia durante toda a noite, permitindo ao meu silencioso visitante permanecer materializado e assentado diante de mim durante 1h15, seguidamente. Sargent, página 67.